Irmãos, vamos nos reunir para a escola dominical, amém? Quem puder, por favor. Acheguem-se novamente para os seus lugares, para ouvir mais uma vez a respeito da Santa Palavra de Deus, amém? Uma coisa, no mínimo, curiosa, para não dizer estranha, aconteceu com os discípulos de Jesus. Em um determinado momento, eles estão dentro de uma casa, cheios de medo, eles estão trancafiados enquanto o mestre deles está sendo espancado, humilhado publicamente, crucificado e morto. E não muito tempo depois, os mesmos discípulos estão de forma pública anunciando o evangelho de Cristo com muita intrepidez, com muita ousadia. E não só isso, agora uma coisa um tanto quanto até estranha, eles consideram como motivo de honra sofrerem fisicamente, sofrerem no próprio corpo, pelo motivo de estarem levando o evangelho de Cristo. Então, você percebe que é uma coisa completamente oposta. Em um determinado momento, são homens cheios de medo, completamente acovardados, e, num determinado momento, são homens cheios de coragem. Numa ocasião, eles têm medo de serem associados a Jesus. Em outra ocasião, eles se sentem honrados por sofrerem pelo nome de Jesus. O que aconteceu no intervalo de tempo, nesse ato, entre a ocasião dentro da casa, trancados, enquanto Cristo está sendo crucificado e morto, para a ocasião, em Atos capítulo 5, a partir do versículo 40, onde eles proclamam de forma pública o Evangelho e se sentem honrados por terem sofrido pelo Cristo e por terem se considerado dignos de sofrer por esse nome. A resposta para essa pergunta é uma das coisas que nós veremos na aula de hoje. Eu peço para que você abra, por favor, a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 15. A partir do versículo 26. Evangelho de João, capítulo 15, a partir do versículo 26. Enquanto isso, eu farei uma oração. Amém, Senhor. Eu oro a Ti nesse momento. Eu rogo a Ti para que o Senhor convença os nossos corações de toda a verdade, que o Senhor convença os nossos corações a respeito da obra do Consolador nas nossas vidas, que o Senhor possa nos encorajar, que o Senhor nos ajude a ser sensíveis à voz do Teu Espírito, e não resistentes, e não duros de coração, mas que verdadeiramente sejamos humildes, que estejamos dispostos a seguir a Tua vontade e ter uma vida de caminhada com o Teu Santo Espírito. Em nome de Jesus Cristo é o que eu te rogo, e te dou graças por esta ocasião. Amém. João capítulo 15, a partir do versículo 26, diz: Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. E vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. O termo usado por Jesus aqui no versículo 26, Consolador, é um termo grego constituído pela junção de duas palavras, que quer dizer paracleto. Então, para quer dizer ao lado de, ou junto de, e kalel, que quer dizer chamar ou convocar. Logo, paracleto, alguém convocado para estar junto de alguém, ou alguém chamado para estar junto de alguém. Ou seja, paracletos era um termo jurídico para se referir a advogado, assistente legal ou defensor. Logo, o que Jesus está dizendo aqui? Discípulos, convém que eu suba para o Pai, para que venha aquele que é o vosso defensor, para que venha aquele que é o vosso capacitador, o assistente. Mas antes de nós irmos para algum tipo de aplicação sistemática a respeito desse texto, devemos nos perguntar: defensor e capacitador de quem ou para quê? Com qual objetivo
Jesus estava prometendo esse consolador? Com qual objetivo Jesus estava prometendo esse assistente aos seus discípulos? Para responder isso, nós precisamos entender de forma breve o contexto de João capítulo 15, que está dentro daquilo que nós conhecemos como o discurso de despedida de Jesus, do capítulo 13 de João até o capítulo 17. Então, nesse momento, eu lhe convido a embarcar nessa tarefa de, junto comigo, aprender a respeito desse que Cristo nos prometeu, a saber, o Consolador, e como a sua obra acontece em nossas vidas. Por isso, eu te peço para que você esqueça momentaneamente do almoço de domingo, das pessoas com quem você se encontrará daqui a pouco, os momentos que você terá, para que por um momento, por um instante, a sua mente esteja totalmente focada em aprender a respeito do Consolador, do Espírito Santo de Deus que habita dentro de nós, e como ele nos ajuda, nos assiste, e qual é a sua missão para as nossas vidas, o que ele espera de nós e como ele espera que nós se relacionemos com ele. Amém? Os capítulos 15 e 16 do Evangelho de João fazem parte do que é conhecido como o discurso de despedida de Jesus, como eu acabei de comentar. E aqui ele está preparando os seus discípulos para a sua morte, ressurreição e também para a vinda do Espírito Santo. O anúncio da saída de Jesus deixou os seus discípulos tristes e, de certa forma, confusos. Os discípulos haviam deixado tudo para seguir Jesus. Eles estavam de corpo, alma, mente e coração imersos na missão de Cristo, andavam com Cristo e tudo na vida dos discípulos passou a girar em torno de Cristo. E agora, de repente, Jesus está dizendo, eu vou deixar vocês. E não só isso, vocês serão perseguidos pelos chefes das sinagogas. Vocês serão perseguidos em todos os lugares por levar o meu nome. Então, aparentemente, são duas notícias ruins. Então, vou ler novamente aqui João 15, do 26 até João 16. Até João, capítulo 16, versículo 13. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim, e vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Tenho-vos dito estas coisas para que não vos escandalizeis. Eles vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo o que vos matar julgará com isso tributar culto a Deus. Isto farão porque não conhecem o Pai, nem a mim. Ora, estas coisas vos tenho dito para que, quando a hora chegar, vos recordeis de que eu vos disse. Não vos disse desde o princípio, porque eu estava convosco. Mas agora vou para junto daquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta, para onde vais? Pelo contrário, porque vos tenho dito estas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vulo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que há de vir. Então, como nós vimos no começo da leitura, Jesus diz no verso 26, quando vier o Consolador, Jesus estava se referindo a respeito do acontecimento que viria lá em Pentecostes. O episódio onde eles estavam dentro daquela casa e o Espírito Santo desceu sobre eles, como nós vemos de forma detalhada na aula passada, a respeito de Pentecostes. Além disso, ele diz, ele testificará de mim. Então, nós vemos que a missão central do Espírito Santo é confirmar a obra, o ministério de Cristo e as suas palavras no coração dos seus discípulos.
E, além disso, dar testemunho de Cristo também significa inspirar os discípulos a pregarem a verdade, fortalecê-los em meio a essa perseguição que aconteceria, convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E, realmente, o Espírito Santo, conforme Cristo prometeu aqui, ele veio sobre eles. O Consolador veio, em Atos 2, e, desde então, ele tem capacitado a igreja de diversas formas. Eu vou elencar aqui, de uma forma breve, porém que você consiga ter uma compreensão um pouco mais clara a respeito da capacitação e do agir do Espírito Santo na vida da igreja. Em primeiro lugar, o Espírito Santo capacita-nos para crer e para se arrepender, conforme nós podemos ver em Atos, no capítulo 2, dos versículos 37 ao 41. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. No começo de todas as coisas, Deus fez tudo existir por intermédio da sua palavra. E aqui, mais uma vez, ele, por intermédio da palavra, faz existir dentro do coração do homem pecador uma nova criatura, como podemos ver em 2 Coríntios 5,17. Por intermédio da palavra, Deus criou os mares, os céus, a terra e tudo aquilo que nós podemos ver e conhecer que está ao nosso redor. E da mesma forma, de maneira poderosa, Deus, por intermédio do Espírito Santo, habitando os seus santos homens, ele faz existir dentro de um coração de um homem morto, pecador, e que ama as trevas, agora, ele, por intermédio da palavra, faz surgir um homem que ama a Deus, que ama as coisas de Deus e passa a andar nas obras de Deus, criadas para ele desde antes da fundação do mundo. Então, nós podemos ver claramente isso nesse relato. Antes do versículo 37, o apóstolo Pedro vai expor Jesus Cristo, seu ministério, sua obra, claramente, mostrando para aqueles homens que ele era o Cristo prometido para aquele povo, que ele era o Cristo prometido para eles desde o começo dos tempos, e que o que eles deviam fazer era crer nele, que ele era o verdadeiro Senhor, exaltado por Deus acima de todas as coisas. Diante dessas palavras, nós vemos aqui: ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração. Então, quando o Espírito Santo de Deus vem, por intermédio da pregação, ele traz uma profunda transformação dentro do coração do homem pecador. Não apenas uma culpa, não apenas um remorso, não apenas um leve pesar a respeito de algum tipo de código de conduta moral que tenha sido quebrado, mas verdadeiramente um quebrantar dentro do coração acontece dentro do homem. E isso é uma ação do Espírito, tanto de quem prega ao coração do pecador, tanto do Espírito comunicando essas verdades dentro do seu coração, levando-o ao arrependimento e fé. O Espírito Santo, nessa ocasião, abriu os olhos deles para toda a verdade sobre Cristo, que, enquanto Cristo estava ali em Jerusalém, pregando e fazendo todas as maravilhas, era como se tivessem vendas sobre os olhos deles. Não podiam perceber que o próprio Deus de Israel estava caminhando no meio deles. Mas agora, por intermédio da pregação da palavra, inspirada pelo Espírito Santo, essa venda cai dos olhos. E eles podem reconhecer claramente que Jesus Cristo, de que eles tiveram, alguns até participaram na sua morte de alguma forma, era o verdadeiro Deus. Então, a venda cai e eles tornam-se conscientes de toda a sua maldade, de toda a sua vileza. E logo tornam-se conscientes também da sua necessidade de arrependimento e fé.
Então eles perguntam: que faremos, irmãos? E agora, diante dessa situação de pecado, de maldade que nós nos encontramos, tendo sido participantes da morte, da conspiração contra o Salvador de Israel, que faremos diante de tamanho pecado, diante de tamanha maldade? Então Pedro diz a eles: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, a salvação dentro do coração deles. Da mesma forma, acontece com a igreja desde então. Deus, ele pega homens santos e inspira eles com o seu Espírito a pregar o Evangelho de diversas formas, por meio da plantação de igrejas, nas casas, em todos os lugares, nos bosques, nos campos. Deus tem inspirado e dado crescimento à sua igreja de forma soberana, por intermédio de homens limitados, sim, mas habitados pelo seu Santo Espírito, que, como Cristo prometeu, testificaria dele, não testificaria de si mesmo. Então, o Espírito capacita homens santos e também comunica ao coração do pecador, por intermédio da palavra, o meio escolhido por Deus para alcançar os homens e trazê-los à revelação que esteve oculta desde o começo dos tempos e agora é revelada por intermédio da pregação do Evangelho. É como um exemplo, trazendo agora para os nossos dias de hoje, aquela pessoa que nasce num país como o nosso, a pessoa nasce no Brasil, a pessoa nasce nos Estados Unidos, a pessoa nasce num país que, de alguma forma, tem grande influência da fé protestante. Essa pessoa, desde a infância, ela ouve falar sobre Jesus, ela ouve falar sobre a Páscoa, ela ouve falar sobre o Natal. Ela até vai aos musicais da igreja, ela vai ao teatro, algumas vezes ela até vai à pregação. Mas aquilo de forma alguma toca ela, e ela segue olhando para a verdade do Salvador de forma negligente, displicente. Ela não se importa com aquilo. Aquilo é só uma espécie de mensagem bonita para aquela pessoa. Ela não entende muito bem a respeito do porquê falam tanto de cruz, de sangue. Ela não entende nada disso, embora ela seja uma pessoa simpatizante. Ela ouve a respeito de todos esses termos, acha até de alguma forma bonito, poético, tudo isso, a respeito do amor de Jesus pelos seus servos, pelos seus amigos, mas ela não consegue entender isso. E por não entender, ela não consegue conformar a sua vida a essa verdade. Verdadeiramente, essa pessoa está morta em seus pecados. Até que um dia, algo diferente acontece. Até que um dia, por intermédio de uma pregação, por intermédio da leitura da Bíblia, por intermédio de um livro que fale a respeito do Evangelho, acontece isso. Compungiram-se o coração. Acontece um quebrantamento diferente. E é como se as vendas, as escamas, caíssem dos olhos. E agora, aquela pessoa entende que durante toda a vida dela, ela esteve totalmente negligente a respeito da verdade de Cristo. E ela esteve vivendo como se não houvesse Cristo. Ela esteve vivendo longe da luz do Evangelho. Então, essa pessoa se arrepende e crê por meio da pregação do Evangelho, inspirada pelo Espírito Santo. Em segundo lugar, uma das formas como o Espírito Santo age na vida da igreja e na vida dos crentes é com santificação, tornando os crentes santos e cada vez mais aptos a amar as coisas de Deus e a cumprir os seus mandamentos. Eu vou ler aqui em Ezequiel, no capítulo 36, a partir do versículo 25, para nós vermos a respeito desse segundo ponto. Ezequiel 36, a partir do versículo 25, vai nos dizer: então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei
que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. O homem por si mesmo, ele não tem capacidade alguma de andar de forma reta diante de Deus. Mas agora, uma vez que essas escamas caem dos seus olhos, e o homem, agora em estado de arrependimento e fé, ele tem início agora na sua vida com Deus a um processo chamado santificação, onde ele passa a ser capacitado pelo Espírito Santo a cada vez mais interessar-se pelas coisas de Deus e pelas suas obras, e também cada vez mais matar a sua própria carne e se desinteressar cada vez mais também nas obras do pecado, nas obras da sua própria carne. Então, uma vez que recebemos a fé, Deus, por intermédio do operar do Espírito Santo, passa a trabalhar em nós esse processo do qual nós chamamos de santificação. Como um oleiro pega o vaso nas suas mãos, Deus agora pega os crentes e a cada dia ele vai moldando eles conforme a imagem de Cristo, o varão perfeito. Então, a imagem do homem que estava corrompida lá no jardim passa a ser moldada à imagem e semelhança dele. E por falar em imagem, a obra de santificação é também um trabalhar diário do Espírito nas nossas mentes e nos nossos corações, nos ajudando a nos lembrar a respeito da nova identidade que nós adquirimos em Cristo Jesus. Para embasar isso, eu lerei Romanos capítulo 6, do versículo 6 ao 13. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus, como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus, como instrumentos de justiça. Então, por diversas vezes aqui nessa pequena porção de texto, Paulo vai dizer, sabedores disto, que Cristo morreu e ressuscitou, e agora já não morre mais. Considerar isto. Então, é um trabalho de entender, de se lembrar, de considerar. E o Espírito Santo nos ajuda a cada dia a entender essa nova identidade que nós adquirimos em Cristo, que verdadeiramente morremos em Cristo e que agora os nossos membros, o nosso corpo, ele não é mais para fazer as nossas próprias obras da carne, para realizar o desejo do nosso coração, mas agora serve para a glória de Deus. Então, a cada dia, o Espírito Santo vai nos ajudando a entender qual é a nossa nova identidade em Cristo, qual é a nossa nova imagem. A cada dia, por intermédio da pregação do Evangelho, quando você vem aos cultos, quando você lê a sua Bíblia em casa, quando ora, quando busca os meios de graça que Deus nos deu, o Espírito Santo vai trabalhando no seu coração e cada vez mais desvencilhando a sua consciência, o seu intelecto, do velho homem, da imagem corrompida que nós adquirimos lá de Adão, agora para o novo homem, para a nossa nova identidade, esta comprada por Cristo Jesus na cruz. Um terceiro ponto é que o Espírito nos capacita na oração. Em Marcos, no capítulo 10, do 35 ao 37, 2 discípulos de Jesus pedem para poder se sentar ao lado dele. Mesmo andando com Jesus por tanto tempo e estando na presença dele por tanto tempo e tendo visto tantas maravilhas, tendo ouvido tantas palavras maravilhosas, ainda assim eles se atrevem a fazer um pedido cheio de ego e totalmente oposto de tudo aquilo que Cristo ensina. Da mesma forma, nós, muitas vezes, tendo tantos anos de caminhada cristã, estando tanto tempo com Jesus, muitas vezes, sem perceber,
fazemos pedidos totalmente baseados no nosso próprio ego. Esquecendo-nos da agenda do reino de Deus, nós oramos pensando em nós. Seja de forma ativa, como nesse caso eles pedem a Jesus para poderem se sentar ao lado dele no trono de glória, um à sua direita e outro à sua esquerda, seja de forma passiva, esquecendo-se de orar a respeito das coisas que interessam o reino de Deus. Um exemplo para isso é que o apóstolo Paulo, mesmo em cadeias, nós vemos que ele inicia as cartas rogando a Deus e desejando que os trabalhos ali naquelas igrejas locais crescessem, que os irmãos crescessem em fé, que os irmãos crescessem em Cristo. Então imagina isso, tem algemas nos seus tornozelos, você está em cárcere, você está longe dos seus amigos, você está impedido de desempenhar qualquer tipo de função, seja ela espiritual ou um trabalho mesmo para se sustentar. Você depende de outras pessoas para te trazerem de alguma forma sustento, para trazerem até mesmo uma capa, para que você não passe frio no inverno. E o que você pensa quando vai orar a Deus é no crescimento da igreja, é nos irmãos que você ganhou para Jesus. Então mostra uma mentalidade totalmente diferente daquela que nós muitas vezes temos. Em Romanos 8:26 vai dizer que da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. O Espírito nos assiste nas nossas fraquezas. Mesmo depois de sermos justificados, como vimos agora há pouco, ainda estamos em processo de santificação. Por isso, muitas vezes, não sabemos como pedir. Mas graças a Deus que nos enviou o Consolador, que com gemidos inexprimíveis, ele intercede por nós e nos ajuda no nosso modo limitado e muitas vezes até vão de pedir e de orar a Deus. Ele também nos ajuda quando nos falta a fé necessária até mesmo para orar. Deus, em sua infinita misericórdia, sabendo dessas nossas fraquezas e limitações, envia o seu Santo Espírito e ajuda os crentes em todos os tempos a orar como convém e terem a fé necessária para isso. Passando para um próximo ponto, o Espírito também nos capacita com a frutificação espiritual. Como podemos ver em Gálatas, no capítulo 5, a partir do versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. No capítulo 5 da carta aos Gálatas, Paulo está combatendo a ideia de que alguns judaizantes estavam levantando ali naquele meio, de que eles precisariam, de alguma forma, acrescentar obras da lei àquilo que eles já haviam recebido do Evangelho, proferido pela boca do próprio apóstolo Paulo, como ele vai dizer que expôs Cristo a eles, que eles viram Cristo como se crucificado, de tão nítida e tão clarificada que foi a pregação de Paulo a respeito do Evangelho. Então agora esses irmãos estavam de alguma forma tentando adicionar o Evangelho de Cristo à lei, mas Paulo está respondendo isso. E ele mostra o andar no Espírito, ele mostra que algo novo aconteceu, como nós vimos lá também no texto de Ezequiel, que agora, uma vez habitados pelo Espírito Santo, verdadeiramente o homem tem capacidade de viver uma vida que agrade a Deus. Agora o homem tem capacidade de andar em boas obras diante de Deus. Andar no Espírito diz respeito a um estilo de vida que é sensível à voz do Senhor. Não é sobre mortificar este ou aquele pecado em específico, ou sobre acender esta ou aquela virtude em específico, ou seguir um conjunto de regras externas, mas crescer a cada dia no conhecimento de quem Deus é e do que Ele fez em sua vida, qual a sua nova identidade, como eu acabei de citar para os irmãos. Como Paulo diz no versículo 24, os que são de Cristo crucificaram a carne. Bem relacionado com o que nós vemos lá em Romanos capítulo 6, que estamos crucificados com Cristo. Então, a cada dia nós crescemos nesse conhecimento, nesse entendimento de que estamos crucificados, de que não pertencemos mais a nós mesmos, mas de que nós temos um bom Senhor que nos comprou por um preço caríssimo, o seu próprio sangue. Andar no Espírito nos leva a ter cada vez mais convicção
desse nosso estado, de que estamos crucificados com o Senhor. Entender isso é o que passa a nortear toda a nossa vida. E, diante disso, dar fruto passa a ser algo natural. Se eu estou com Cristo, passa a ser algo natural, o domínio próprio, a mansidão, a benignidade, a longanimidade, e todas essas coisas citadas, todas essas faces que vão ser citadas aqui para o fruto do Espírito Santo. Por isso, enxergar Gálatas 5, do 22 e 23, como um mero conjunto de regras que nós devemos seguir, um mero conjunto de boas virtudes que nós devemos nos esforçar para seguir, é uma visão muito limitada e muito fraca desse texto. Verdadeiramente, nós precisamos andar no Espírito Santo e a cada dia buscar ser sensíveis à sua voz. Dessa forma, a cada dia será natural dar o fruto da sua operação dentro do nosso interior. Além disso, o Espírito Santo capacita os crentes e toda a sua igreja para os dons, para exercer dons. Em 1 Coríntios 12, 11, ele vai dizer: mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Todos os dons são importantes para a edificação mútua da igreja e para o avanço do reino de Deus. Não existe ninguém que seja maior ou menor. E Paulo mostra na carta aos Coríntios que eles estariam cometendo grande erro se vissem dessa forma, porque o dom não é sobre quem porta o dom, mas sobre quem é o verdadeiro dono do dom, que é Deus, quem dá à sua igreja, que reparte a todos como quer. Por essa razão, nenhum de nós deve se encher de soberba pelo dom que recebeu, ou de tristeza, se o dom que você recebeu não é como de determinado irmão que você vê. O que nós devemos fazer é entender que todos nós somos pequenos e que só existe um Rei da Glória. Só existe um que merece toda a honra, que é o Senhor. E a Ele nós devemos tributar toda a glória. Nós devemos dar o tributo necessário ao Cristo que morreu na cruz, com nossos dons, com nossos talentos, com as nossas vidas. Por isso, de forma alguma devemos nos ensoberbecer, nos entristecer e muito menos esconder o nosso dom. Antes, devemos usá-lo para a glória de Cristo dentro da igreja, edificação mútua dos irmãos. Se de alguma forma você diz que não sabe qual é o seu dom, eu lhe indico eu lhe recomendo, para que você, em profunda reflexão, pense a respeito dos assuntos de Deus, dos trabalhos de Deus dentro da igreja, e veja se há algum tipo de demanda, algum tipo de falta dentro da igreja de forma geral, que lhe causa ou algum tipo de raiva, descontentamento, ou algum tipo de tristeza. Existe algo que salta dentro do seu coração quando você pensa a respeito dos muitos afazeres dentro de Deus e das muitas faltas que a igreja como um todo pode ter? Se sim, isto que lhe salta pode ser um grande indicativo de que o seu dom está aí, justamente aquilo que lhe incomoda. Além disso, eu lhe recomendo que você trabalhe para Deus, em todas as frentes possíveis. E se existe uma frente que você gostaria de trabalhar e ainda não existe, crie essa frente dentro da igreja. Junte-se com outro irmão e comece a trabalhar. Dessa forma, no trabalhar, Deus irá confirmando no seu coração qual é o seu chamado. E agora, já nos aproximando aqui para o final, já vamos chegar no nosso último ponto e também na conclusão. Eu gostaria de dizer algo a respeito dessa questão dos dons e talentos que Deus nos dá. Quando eu olho para o mundo, eu vejo pessoas que passam 5 anos numa faculdade, se formam em direito, e eles vão trabalhar por crime organizado. São pessoas que dedicam a vida toda, fazem até mesmo uma faculdade, uma boa faculdade, custeada pelo crime, para trabalhar, para enganar as pessoas, trabalhar para, de alguma forma, é um trabalho que vai favorecer a morte de muitas pessoas, o engano de muitas pessoas, a distribuição de drogas e a destruição da sociedade. E essas pessoas trabalham incansavelmente. São exemplares alunos. São pessoas que se dedicam. Da mesma forma, chefes de grandes facções e pessoas que cometem crimes, quando você analisa a história de grandes crimes ou de grandes roubos, você vê que muitos deles são dedicações de anos. Pessoas milimetricamente calculam como fazer o mal, como roubar, como destruir, como matar, como se vingar.
elas usam muitas horas do dia delas dedicadas a isso, a conseguir cumprir um crime perfeito. Também eu faço uma associação com os grandes empresários, que sacrificam a própria saúde, a vida em família, o lazer e o próprio tempo, em prol de ter mais e mais dinheiro, em prol de crescer mais e mais o nome da marca deles e o reconhecimento da marca deles no determinado segmento de mercado escolhido. Diante disso, eu pergunto, e nós, meus irmãos, diante disso, que recebemos o Espírito Santo de Deus dentro dos nossos corações, muitas vezes nos vemos, todos nós, incluindo a mim, em um estado de apatia diante dos dons que Deus nos deu e diante dos talentos que Ele nos deu. Nós, quando comparados a pessoas que, seja muitas vezes trabalhando incansavelmente para propagar o mal, pessoas que muitas vezes trabalham em facções descaradamente criminosas, ou quando aparentemente ilícitos, como o caso que eu citei do empresário, mas que estão totalmente dedicados a si mesmo, ao próprio ego e à glória do próprio nome. Mas nós, que fomos chamados para algo insuperavelmente melhor, muitas vezes negligenciamos o dom que Deus nos deu e o Espírito Santo que habita dentro de nós. Todas as semanas é como se Deus colocasse um crédito para você de vida de 168 horas semanais. Sábado, às 11h59 e 59, você recebe um novo crédito na sua conta para viver aqui a sua vida nessa terra. Mais 168 horas. E a pergunta que fica é, o que nós temos feito com essas 168 horas semanais? O quanto nós temos feito, ou o que dirá pensado, a respeito do avanço do reino de Deus e de como podemos usar os nossos dons e talentos para a edificação mútua dos irmãos e para o avanço do reino de Deus por intermédio do ganho das almas. Devemos pensar isso e refletir e sair, de fato, desse estado de vergonha, muitas vezes, de usar os nossos talentos apenas para nós mesmos, apenas para os nossos próprios interesses, e considerar que não pertencemos a nós mesmos, que nenhum dos nossos dons, nenhum dos nossos talentos ou capacidades pertence a nós, mas que é para a glória de Deus, e que Ele é muito digno de todo o esforço, todo o trabalho que você empenhar no reino, ainda que você não tenha qualquer tipo de reconhecimento aqui nessa terra por isso, saiba que vale a pena e que Jesus Cristo é digno de todo o tributo, de todo o nosso esforço e de todo o nosso trabalho para o crescimento e edificação dos irmãos. Por fim, agora para encerrar, o Espírito nos capacita para a proclamação do Evangelho, mesmo em meio à perseguição. Uma coisa muito estranha, uma coisa curiosa, para não dizer estranha, aconteceu com os discípulos de Jesus. Num determinado momento, eles estão dentro de uma casa, trancados, cheios de medo e completamente acovardados, enquanto o mestre deles está sendo espancado, humilhado publicamente, crucificado e morto. Mas não muito tempo depois, os mesmos discípulos estão publicamente anunciando esse Cristo, com muita coragem, com muita intrepidez, e um fator estranho. Eles agora consideram como motivo de honra sofrerem pelo nome de Jesus. O que aconteceu nesse ato de tempo, nesse intervalo de tempo? O Consolador veio. O Espírito Santo desceu sobre esses homens santos. E agora, com coragem, com intrepidez, eles anunciam a Cristo. E agora não há mais covardia, agora não há mais medo. Agora, eles não têm mais medo de serem associados a Jesus e, de alguma forma, sofrerem retaliações físicas por isso. Pelo contrário, consideram motivo de honra. Só o Espírito Santo para causar uma transformação tão radical assim dentro do coração de uma pessoa. E da mesma forma, o Espírito Santo dentro do nosso coração, ele tira toda a nossa covardia, todo o nosso medo, toda a nossa negligência, e a cada dia vai trabalhando em nós, para que por meio dos nossos dons, por meio do nosso talento, por meio da pregação do Evangelho, o Espírito testifique de Cristo no coração dos homens. Então, que você saiba que o mesmo Espírito que habitou esses homens que outrora estavam dentro daquela casa, cheios de medo e totalmente acovardados, e num determinado momento, pouco tempo depois, estão cheios de coragem e intrepidez anunciando o Cristo, é a mesma coisa, é o mesmo Espírito que está disponível para você, e que, se você é verdadeiramente crente, habita dentro do seu coração, e lhe capacita também
a com coragem e intrepidez anunciar a verdade. Então, meus irmãos, que não sejamos negligentes em relação às verdades que nos foram expostas nessa manhã a respeito do Consolador e de como ele capacita e trabalha nas nossas vidas, mas que verdadeiramente nós venhamos nos apossar dessa capacitação, permitindo que o Espírito, a cada dia, renove na nossa mente a nossa identidade, agora no novo Adão, no segundo Adão, Cristo Jesus, que a cada dia o Espírito Santo venha trabalhar no seu coração quem você é em Jesus, e dessa forma você possa frutificar, exercer os seus dons e proclamar o Evangelho de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, eu agradeço. Amém. Agora, para encerrar, antes das perguntas, eu vou fazer uma breve oração. Amém, Senhor. Eu oro a Ti nesse momento e eu Te dou muitas graças por essa verdade que foi revelada aos nossos corações. Eu Te dou muitas graças pelo Espírito Santo que habita dentro de nós, que nos capacita, mesmo diante das nossas limitações, limitações intelectuais, algumas vezes limitações físicas, geográficas, limitações emocionais, mas o Teu Espírito Santo, Senhor, Ele nos capacita e nos ajuda para que, mesmo diante de tantas fraquezas, nós possamos nos relacionar contigo, nós possamos crer nas Tuas verdades e nós possamos proclamar com coragem o Teu Evangelho e avançar a Tua missão aqui nessa terra. Nos ajuda, Senhor, imprime essas verdades nos nossos corações e nos ajuda a ouvir a voz do Teu Espírito Santo e verdadeiramente andar no Espírito. Em nome de Jesus Cristo, é o que Te rogo e Te agradeço.